Primeira introdução: o enigma das runas. Bem-vindo, heróis. Hoje, viajaremos para um dos recantos mais sombrios da mitologia nórdica, onde segredos foram enterrados pelo próprio Pai de todos. Você já ouviu falar do sacrifício de Odin, quando ele se pendurou na árvore do mundo para alcançar o conhecimento supremo? Todos conhecemos essa história, ou pelo menos pensamos que conhecemos. Mas e se houver algo mais? E se o que nos contaram for apenas uma parte da verdade, uma cortina de fumaça para ocultar um poder que jamais deveria cair nas mãos erradas? O que Odin realmente viu quando encarou o abismo? O que sussurrava para ele nas sombras do vazio? Odin não era um deus qualquer. Ele não buscava apenas a guerra ou a glória. Sua obsessão era o conhecimento. E para obtê-lo, não hesitou em desafiar as leis do cosmos, barganhar com forças desconhecidas e até sacrificar a si mesmo. Mas há um detalhe inquietante nessa história. Ele se ofereceu a si mesmo. A quem? Haveria um poder oculto por trás das runas? Algo tão antigo e perigoso que precisou ser silenciado ao longo dos séculos? Prepare-se, pois hoje exploraremos os segredos mais obscuros da sabedoria proibida dos deuses. 2. O sacrifício de Odin na árvore do mundo. Imagine-se no mais profundo vazio, onde o tempo e a realidade se desfazem como névoa. Não há chão sob seus pés, nem céu acima de sua cabeça. Apenas um silêncio opressor e a sensação gélida de estar à beira de um abismo insondável. Foi exatamente assim que Odin experimentou seu sacrifício. Por 9 dias e 9 noites, ele permaneceu suspenso nos galhos retorcidos de Yggdrasil, a árvore do mundo, sem comida, sem água, os ventos cortantes uivando ao seu redor. O próprio pai de todos, o mais astuto dos deuses, ficou ali agonizando entre a vida e a morte, pendurado pelo pescoço, com sua alma se diluindo no vazio. Ele se ofereceu a si mesmo, mas a quem? Essa frase ecoa como um enigma perturbador. Se Odin já era o supremo entre os deuses, por que precisaria de um sacrifício? O que ele estava realmente entregando? Algumas interpretações sugerem que esse ritual não foi apenas um teste de resistência, mas sim um pacto. Um acordo com algo que existia antes mesmo dos deuses de Asgard. Uma entidade esquecida, enterrada nos véus do tempo, que exigiu um preço em troca do segredo das runas. Ou talvez a própria Yggdrasil fosse mais do que uma árvore. E se ela fosse um ser vivo, consciente, insondável, que apenas sussurra para aqueles dispostos a oferecer tudo? Odin desceu dessa provação com o conhecimento das runas, mas e se essa não foi a única coisa que ele trouxe de volta? Terceiro, o conhecimento das runas. Apenas o que nos contaram. Após 9 dias e 9 noites, suspenso entre a vida e a morte, Odin foi finalmente recompensado, ou amaldiçoado. No vazio que separa os mundos, um segredo lhe foi revelado. Ele viu as runas, mas elas não eram apenas símbolos entalhados na madeira ou na pedra. Eram forças vivas, pulsantes, emanando um poder ancestral, proibido, incompreensível, até mesmo para um deus. E então, ele as compreendeu. Mas o que exatamente Odin descobriu? O que sussurrava para ele no véu entre os mundos? As runas que conhecemos hoje são amplamente usadas para magia, proteção e adivinhação. Mas, e se isso for apenas uma fração do conhecimento verdadeiro? Existem lendas esquecidas que falam sobre runas proibidas, símbolos que nunca deveriam ter sido vistos. Há indícios de que o próprio Odin deliberadamente suprimiu parte do que aprendeu, ocultando runas cujos efeitos poderiam ameaçar o equilíbrio dos 9 mundos. Em ruínas espalhadas pelo norte da Europa, algumas pedras rúnicas foram encontradas quebradas, inacabadas, riscadas como se alguém tivesse tentado apagá-las da existência. O que essas inscrições diziam?
Por que alguém tentaria destruir um conhecimento supostamente sagrado? Entre os fragmentos de mitos e sussurros de antigos Skalds, existem relatos sobre feitiços perdidos. Alguns falam sobre uma runa de destruição, capaz de dissolver matéria e despedaçar a própria realidade. Outros mencionam uma runa de ressurreição, que poderia trazer os mortos de volta, mas que talvez não os trouxesse do jeito que eram antes. Há ainda aqueles que sugerem a existência de uma runa do esquecimento absoluto, capaz de apagar a própria essência de alguém, varrendo sua alma da memória dos deuses e dos homens, como se nunca tivesse existido. Se Odin escolheu esconder esses segredos, o que exatamente ele temia? Seria o próprio poder das runas, ou algo que ele encontrou ao revelá-las? E a pergunta mais assustadora de todas: se essas runas proibidas realmente existiram? Será que ainda estão por aí, esperando para serem redescobertas? Quarta, runas perdidas e poderes proibidos. Se há uma verdade inegável na história, é que o conhecimento, por mais que tentem apagá-lo, nunca desaparece completamente. Ele se oculta nas sombras, nas fissuras do tempo, esperando para ser redescoberto. Registros de pedras rúnicas antigas mostram sinais inquietantes, quebradas, riscadas, como se alguém tivesse feito um esforço deliberado para apagar seus segredos. Mas quem estaria tão determinado a fazer isso? E por quê? Essas runas, que foram colocadas na Terra para durar milênios, não eram apenas símbolos ou simples escritos. Elas continham poderes antigos, forças primordiais que, se compreendidas e usadas de maneira errada, poderiam destruir, alterar e até redefinir a própria realidade. A tentativa de destruir essas inscrições levanta uma questão fundamental. Quem queria que esse poder permanecesse perdido para sempre? Um dos maiores responsáveis por preservar parte desse conhecimento foi o poeta islandês Snorri Sturluson, que escreveu o Edda em prosa, um dos textos fundamentais sobre a mitologia nórdica e a história dos deuses. Mas, e se ele não nos contou tudo? Há rumores obscuros que sugerem que Snorri, ao transcrever os mitos, omitiu detalhes cruciais, ou talvez até tenha alterado certos fatos para esconder verdades perigosas. Os motivos. Alguns acreditam que ele temia o uso impróprio desse conhecimento. Temia que as gerações futuras usassem o poder das runas para fins sombrios e destrutivos. E então, surgem os rumores mais perturbadores. Runas tão poderosas que nem Odin, o próprio pai dos deuses, ousou compartilhá-las. Esses símbolos não eram meramente letras, mas forças tão imensas que poderiam alterar o curso do tempo, abrir portais para reinos distantes, dividir mundos ou até conceder imortalidade. Ou talvez algo mais. Um poder que poderia fazer alguém viver, mas não viver como antes. Mas se tais runas existiram de fato, o que levou à sua destruição? O que foi que Odin temia tanto? Não seriam apenas as mãos erradas em poder de algo tão perigoso, mas talvez o próprio conhecimento fosse tão vasto, tão profundo, que nem mesmo Odin, com toda a sua sabedoria, conseguiria controlá-lo. Talvez, para preservar o equilíbrio entre os mundos, ele tenha feito a única escolha possível: esconder, destruir e silenciar certos segredos. Mas será que ele fez isso para sempre? Ou será que algum vestígio desse poder permanece, esperando para ser encontrado? A conexão com outras tradições mágicas. O mistério se torna ainda mais profundo quando olhamos para além da mitologia nórdica. As runas, com todo o seu poder místico, não são o único sistema de escrita carregado de magia e significado oculto. Em várias culturas antigas, a escrita não era apenas um meio de comunicação. Era um canal direto com os deuses,
uma forma de transmitir segredos cósmicos e forças além da compreensão humana. Na Grécia Antiga, os oráculos de Delfos desempenhavam um papel central na comunicação entre os mortais e os deuses. Situados no coração do templo de Apolo, esses oráculos eram conhecidos por falar através de símbolos sagrados e profecias enigmáticas. A fonte de Delfos, em particular, considerada o centro do mundo, estava imbuída de um poder misterioso que muitos acreditavam vir diretamente do próprio Apolo. No vídeo sobre as 12 tarefas de Apolo, Apollo's 12 Shocking Predictions, o segredo final, revelado final, abordamos de forma detalhada essa conexão mística, explorando a fonte e os enigmas que cercavam os oráculos. Fique atento, pois haverá um card no vídeo que te levará diretamente a essa jornada fascinante. Mas a magia das palavras não se limita à Grécia. Na Mesopotâmia, por exemplo, a escrita cuneiforme não era apenas uma forma de registrar leis ou transações comerciais, mas também um poderoso instrumento de invocação divina, usada em encantamentos, maldições e até rituais de adivinhação. Essa escrita tinha a capacidade de abrir portais entre os mundos, de tocar forças além do entendimento humano. Essas tradições mágicas, embora diferentes em suas formas e contextos, têm uma profunda conexão com os mistérios das runas, sugerindo que talvez o poder que Odin descobriu não tenha sido limitado apenas ao que conhecemos sobre as runas nórdicas. E se o que Odin encontrou não foi apenas o segredo das runas, mas sim um conhecimento universal, uma chave que transcende culturas, épocas e até dimensões. Algo que conecta todas essas antigas tradições místicas, criando uma teia de sabedoria perdida que foi fragmentada e oculta ao longo dos séculos. Será que esse segredo nunca foi completamente revelado, mas espalhado em fragmentos, guardado em tradições diferentes e culturas distantes? Talvez as respostas para esses enigmas ainda estejam lá fora, esperando para serem descobertas. Sexta conclusão: o que foi escondido de nós? E agora, heróis, resta a pergunta mais inquietante de todas. Será que Odin realmente nos deixou todas as runas que descobriu? Se runas proibidas foram de fato ocultadas, quem as guardaria hoje? Poderiam estar escondidas em textos antigos, enterradas em ruínas esquecidas, ou mesmo preservadas por sociedades secretas. E a pergunta mais perigosa: o que aconteceria se alguém redescobrisse esse conhecimento perdido? Se essas runas ainda existirem, se o poder de alterar o tempo, abrir portais ou desafiar a própria morte for real, então talvez os segredos de Odin ainda estejam esperando para serem despertados. Agora, eu quero saber de vocês. O que acham que Odin realmente descobriu nas profundezas do vazio? Será que ele trouxe de volta apenas o que nos contaram? Ou há mais sombras nos segredos das runas? Deixem suas teorias nos comentários e compartilhem suas ideias. Quem sabe juntos podemos desvendar mais desse mistério. Nos vemos no próximo vídeo, heróis.